No vídeo de hoje será apresentado o caso do julgamento das bruxas de Salem, um dos episódios mais polêmicos do século XVII, que envolveu histeria coletiva, prisões, torturas e condenações de morte por bruxaria. Olá, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, para o vídeo de hoje eu fiz um grande trabalho de pesquisa, por isso queria pedir que apoiassem o canal para o conteúdo atingir o máximo número de pessoas, se inscrevendo aqui embaixo, deixando um like e sua sugestão de caso nos comentários. Espero que gostem e vamos para o caso de hoje. Há exatos 330 anos atrás, no ano de 1692, em Salem, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, acontecia o famoso julgamento das bruxas de Salem, onde cerca de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria, presas e várias delas condenadas à morte por enforcamento. A colônia de origem britânica, com pouco ou nenhum avanço científico e com religiosos extremistas, fazia com que a população temesse e atribuísse tudo aquilo que era desconhecido à origem demoníaca. E foi assim que os boatos de que algumas mulheres estariam lançando feitiços sobre as meninas do vilarejo de Salem se espalharam, se tornando um dos maiores casos de caça às bruxas conhecidos na história. O episódio fez com que 19 pessoas fossem mortas enforcadas em praça pública e pelo menos 100 pessoas presas e assassinadas em sessões de tortura, todas acusadas de praticar bruxaria. Tudo ocorreu nos anos de 1692 e 1693, no vilarejo de Salem. A colônia havia sido colonizada por dissidentes religiosos da Inglaterra que buscavam construir uma sociedade baseada na Bíblia, de acordo com a sua própria doutrina. Lá foi estabelecido um governo em que a igreja comandava tudo e ditava as leis. Apesar de ser um pequeno vilarejo, não era um lugar tranquilo para morar. Salem sofria constantes ataques indígenas e entre a própria população havia muita briga por disputa de terra e pequenos crimes, como o roubo de animais. Em fevereiro de 1692, durante um inverno excepcionalmente frio, Betty Parris, filha de 9 anos do ministro da igreja de Salem, pegou uma doença estranha, onde contorcia-se de dor, gritava, sofria de febre e reclamava que parecia estar sendo picada sob a pele. O caso começou a assustar os moradores de Salem quando um aparente surto tomou conta da região, e as outras meninas do vilarejo começaram a ter os mesmos sintomas de Betty. Outras 6 garotas, incluindo uma prima de Betty, também desenvolveram os mesmos sintomas. Elas se contorciam de forma assustadora e diziam sentir mordidas e beliscadas no corpo. Um fato esquisito é que os sintomas só se manifestavam em meninas. O médico do vilarejo, chamado William Griggs, chegou a consultar as meninas, mas não encontrou evidência física de nenhuma doença. Então concluiu que a origem do problema seria sobrenatural. Seu diagnóstico foi baseado em um livro que fazia muito sucesso naquela época, chamado Memórias Providências, escrito por Cotton Mather. Esse livro contava o caso de uma menina vítima de bruxaria que teve os mesmos sintomas de Betty. A partir disso, a cidade inteira passou a acreditar que as meninas haviam sido enfeitiçadas por bruxas e que a força do mal estava sob Salem. Diante de todo o histórico da cidade, era só o que faltava para o início de uma onda de pânico. Então a população começou a praticar orações contínuas e jejuns para se livrar do mal que pairava sobre a cidade. O que pode ser chamado de histeria coletiva estava ocorrendo. Crescia o número de meninas com os mesmos sintomas e elas começavam a levantar nomes de mulheres que consideravam suspeitas. As mulheres apontadas como bruxas sofriam torturas físicas e psicológicas pelos líderes religiosos, que tentavam arrancar confissões de que elas eram servas do diabo e que agiam a mando dele. A primeira suspeita foi a escrava Tituba, que costumava contar lendas de bruxas e voodoos do folclore de seu país para as meninas. Não se sabe ao certo se sua origem era africana ou latina. Para tentar escapar da forca, Tituba confessou que tinha pacto com o demônio e já tinha inclusive voado pela cidade com várias companheiras de feitiçaria. Outras mulheres começaram a ser acusadas e então seguiram o exemplo de Tituba. Para se livrarem das torturas e da condenação de morte por enforcamento, passaram a confessar que estavam atormentando mesmo as meninas a mando do diabo. O governador William Phips criou uma corte para julgar os casos de bruxaria, formado por 5 juízes.
as acusadas não tinham direito de ter testemunhas a seu favor. A primeira condenada foi Bridget Bishop. Com poucos amigos e cheia de conflitos com os vizinhos, era a acusada perfeita. Além de ter sido acusada pelas mulheres que confessaram ser bruxas, uma testemunha disse ter visto Bridget roubando ovos e se transformando em um gato. A pena foi morte por enforcamento em praça pública. Cada dia novas pessoas eram acusadas e Martha Corey foi uma das acusadas que causou grande escândalo sobre o vilarejo, pois diferente das outras acusadas, ela era esposa de um homem rico da cidade e era uma mulher devota à igreja, que se dedicava frequentemente a questões religiosas. Essa suspeita em particular deixou a comunidade em pânico, pois se até uma mulher ligada à igreja poderia ser bruxa, ninguém conseguiria ser temente o suficiente para não ser apanhado pelo diabo. Ela então foi convocada ao tribunal para se explicar perante os juízes e perante as meninas que eram supostamente afligidas pelas bruxas. E como ela não acreditava em nada daquilo que era falado, na ocasião respondeu as perguntas de forma sarcástica e chocosa. Ela dizia que as acusadoras estavam mentindo, que se tratava de meninas histéricas e que não acreditavam em bruxaria. Então, durante o julgamento, as meninas começaram a imitar seus movimentos como se estivessem sendo controladas por ela e alegavam ver um pássaro amarelo voando acima de sua cabeça e um homem sussurrando em seu ouvido. O pânico tomou conta do tribunal e os juízes continuaram tentando forçar uma confissão, porém Martha se recusou a confessar fazer aquilo que não fazia. Durante todo o julgamento, manteve a cabeça erguida e negou praticar bruxaria. Devido à acusação e todo o espetáculo das meninas durante o júri, Martha foi presa e condenada à morte por enforcamento. Seu marido Gilles a defendeu das acusações e por isso também foi acusado de feitiçaria. Ele se recusou a se submeter a um julgamento e foi executado durante uma sessão de tortura, enquanto era esmagado por uma pilha de pedras. Quando perguntado se não se defenderia das acusações, ele respondeu pedindo que colocassem mais peso sobre a sua barriga. Ele morreu 3 dias antes de sua esposa Martha ser enforcada. Ao longo do tempo, as acusações de bruxaria continuaram a crescer e o alvo, em sua maioria, eram mulheres consideradas estranhas, pecadoras ou promíscuas. Então o que estava acontecendo ali era que as pessoas acusadas de bruxaria não tinham nenhuma chance de defesa. Ou eles confessavam ser bruxos ou eram enforcados. Algumas fontes relatam que, diante de tudo o que estava acontecendo, algumas pessoas se aproveitaram para acusar outras de bruxaria apenas por vingança. Então, mais de 150 suspeitos, entre homens e mulheres, foram presos e torturados. Houve 19 execuções por enforcamento em praça pública. 2 cachorros também foram condenados à morte, acusados de serem cúmplices das bruxas de Salem. Até uma menininha de 4 anos, chamada Sarah Good, foi acusada. A pequena passou 8 meses na cadeia. Um dos principais executados foi um dos ministros da igreja de Salem, chamado George Burroughs. Ele foi acusado de ser líder das bruxas e praticar feitiçaria para atrapalhar os soldados que haviam morrido em uma guerra contra os índios. Um dos ministros religiosos que participava dos julgamentos das bruxas de Salem, chamado Cotton Mather, percebeu que as coisas haviam saído do controle na cidade e que talvez não estivessem sendo justos quando condenavam pessoas à morte apenas diante de uma acusação, sem nenhuma prova. Então ele pediu ao governador, William Phips, para que parasse de considerar sonhos e supostas visões como provas reais no julgamento. O pedido só foi considerado pelo governador quando sua própria esposa foi acusada pela comunidade de também estar praticando bruxaria. Com isso, ele deu um basta na paranoia coletiva que havia se instaurado e, com o passar do tempo, as condenações diminuíram. As mulheres que ainda estavam presas acabaram sendo liberadas em maio de 1693, cerca de um ano após o início do caso. Hoje, estudos explicam a suposta doença como combinação de asma, abuso infantil e epilepsia. Outra tese seria que as garotas teriam ingerido um fungo que é encontrado em massas de pão e causa dores corporais e até alucinações. E finalmente, com o fim das acusações, dos julgamentos, das prisões e das sentenças de morte, a comunidade acabou pedindo perdão publicamente pelos casos julgados. Em janeiro de 1697, um Tribunal Geral de Salem promoveu um dia de jejum em respeito às almas das pessoas condenadas.
e anos depois os parentes das vítimas receberam 600 libras como forma de indenização pelo abuso e morte de seus familiares. O estado de Massachusetts, onde fica o vilarejo de Salem, só se desculpou formalmente pelas barbaridades em 1957, longos 250 anos após os julgamentos. Hoje em dia, Salem é um vilarejo turístico exatamente por conta desses casos, sendo o Museu das Bruxas de Salem o ponto mais visitado de lá. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. É um absurdo, né, o que aconteceu naquela cidade. Eu achei a história bem interessante para trazer aqui para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um like e um comentário aqui falando o que você achou desse caso. Então é isso e até o próximo vídeo.